Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Raul novamente. Bom, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de ângulos, tá? Então, na nossa última videoaula, nós falamos um pouquinho de como é formado um ângulo, né? Sobre as suas semirretas, sobre o vértice de origem de um ângulo, sobre a região angular, sobre o que é um ângulo consecutivo, o que é um ângulo adjacente. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as classificações de um ângulo, se ele é agudo, se ele é reto, se ele é obtuso, as relações entre dois ângulos, se eles são complementares, suplementares ou replementares, tá? E algumas relações dentro de algumas semi-retas ou até retas, tá? Então vem comigo. Bom, coloquei aqui, antes da gente começar, algumas classificações de modo geral do que a gente até viu na nossa última aula, né? Então temos aí as classificações. Se eu falo que um ângulo é agudo, significa dizer que esse ângulo ele tem uma medida menor que 90 graus, né? Então, a relação, a definição certa é que eu falo que esse ângulo ele é entre 90, ele está no intervalo de 90 e 0 graus. Então, ele é um ângulo maior do que zero, ele não é um ângulo nulo, e ele é um ângulo menor do que 90 graus, ok? Um ângulo reto é um ângulo de medida igual a 90 graus. Um ângulo obtuso, a relação é, esse ângulo obtuso ele tem que ser menor do que 180 e ele tem que ser maior do que 90 graus, ok? Um ângulo de meia volta ou um ângulo raso, igual eu coloquei na nossa última aula. Um ângulo raso é quando eu tenho um ângulo de medida igual a 180 graus. E o ângulo de uma volta inteira é um ângulo de 360 graus. E a representação dele está aqui, ó. Então, é como se eu desenhasse uma linha imaginária aqui, ó, e fizesse um ângulo de 90. É fácil perceber que um ângulo agudo ele está no interior de um ângulo de 90, ok? E aqui o meu ângulo de 90, sempre representado por esse quadradinho aqui. Eu posso falar também que essas duas semirretas são perpendiculares, tá? Perpendiculares. Então, sempre que eu falo que duas retas são perpendiculares, eu estou falando que elas formam um ângulo de 90 graus, ok? Beleza, vamos continuar aqui. Olha o nosso resumão aqui, ó. Então, eu tenho um ângulo reto, um ângulo agudo, obtuso, estou colocando também a representação deles para vocês. Um ângulo oposto pelo vértice, tá? Então, quando eu tenho duas retas se cruzando, tendo um ponto em comum, esse ponto delimita dois ângulos aqui. E esses ângulos eu vou falar para vocês que eles são congruentes. Lembra o que são ângulos congruentes? São ângulos de mesma medida, tá? São ângulos iguais, ok? Beleza. Aqui uma definiçãozinha de ângulos consecutivos. Consecutivos são todos aqueles ângulos que possuem um lado em comum. Lembra? Então, ó, se eu possuo um lado comum, eu falo que eles são consecutivos. Aqui eu tenho, então, o ângulo AOB sendo consecutivo ao BOC, assim como eu poderia falar que o AOB é consecutivo ao AOC, assim por diante eu teria aqui vários ângulos consecutivos aqui dentro. Então, eu tenho todo consecutivo com os dois pequenos e um pequeno sendo consecutivo com o outro pequeno, tá? E aí nós falamos também sobre a definição de ângulos adjacentes. O que são ângulos adjacentes, galera? Primeiro, para ser adjacente, por consequência, ele tem que ser consecutivo, tá? E a definição é, para que dois ângulos sejam adjacentes, eles não podem possuir, um ângulo não pode estar totalmente no interior do outro, tá? Então, eles têm que ter apenas o lado em comum. Eu não poderia falar que o ângulo AOC é adjacente ao ângulo BOC, tá? Se eu penso no AOC é o todo, certo? O BOC está totalmente dentro dele. Eu só posso ter o lado em comum, eu não posso ter um ângulo dentro do outro, totalmente no interior. Uma região angular comum aos dois, eu não posso ter isso. Então, eles não são adjacentes, ok? Para ser adjacente, tem que ser consecutivo e tem que possuir apenas o lado. Então, se a gente voltar no exemplo dos consecutivos, esse ângulo daqui é adjacente a esse, tá? Então, o alfazinho é adjacente ao meu betazinho, ok? E o que são ângulos complementares, suplementares e replementares? Galera, ângulos complementares é quando eu tenho a somatória de dois ângulos formando uma medida de 90 graus. Ângulos suplementares, como o próprio desenho, como a própria representação já me mostra, é quando eu tenho alfa mais beta sendo igual a 180 graus. E ângulos replementares é quando ele dá uma volta completa, ou seja, quando eu tenho dois ângulos formando uma volta. É quando eu tenho dois ângulos formando 360 graus. Beleza? Ok.
Bom, para a gente passar por alguns exercícios, eu ainda coloquei aqui, ó, a definição de bissetriz de um ângulo. Quando, ó, semi-reta com origem no vértice de um ângulo que o divide em dois ângulos de mesma medida. Ou seja, eu tenho o ângulo AOB, ok? Eu tenho o meu ângulozinho aqui, AOB, e esse ângulo ele está sendo cortado pela semi-reta OF, que sai do ângulo da origem do ângulo, que é o ponto O, e corta o meu ângulo AOB exatamente aonde? No meio. Então, esse segmento aqui, esse ângulo tem o mesmo tamanho desse ângulo aqui. Então, ó, na imagem acima, a semi-reta OF é a bissetriz, ou seja, divide o meu ângulo ao meio. Divide o ângulo no meio. Ok? Beleza. E se eu divido no meio, eu vou ter dois novos ângulos de mesma medida. Não esqueça isso, ok? Eu vou ter dois ângulos de mesma medida. Então, vamos fazer alguns exercícios? Galera, coloquei alguns exercícios para vocês aqui. O primeiro deles fala o seguinte, ó. Qual a medida do ângulo formado pela bissetriz de dois ângulos adjacentes e complementares? Então, ó, eu coloquei aqui, nós temos que lembrar, então, o que são ângulos complementares, que são ângulos complementares e o que são ângulos adjacentes. E também vamos acabar de falar aqui de novo de bissetriz. Primeiro, se eles são complementares, eles têm que formar um ângulo de 90. Então, eu vou desenhar um ângulo de 90 aqui. Um ângulo de 90. Agora, eu vou fazer esses dois ângulos aqui. Eu não sei se eles formam uma bissetriz, né? Se a divisão dos dois seria 45, 45, eu não sei. Então, eu vou colocar aqui em qualquer lugar. Então, eu vou fazer um pontilhado aqui para delimitar essa. Aí, beleza? Então, coloquei aqui, eu tenho o meu ângulo de cá e o meu ângulo de cá. E eu sei que a soma dos dois, né? Se eu falar que alfa mais beta tem que ser igual a 90 graus. Beleza, porque eles são complementares. Agora, ele falou para mim que se eu fizer a bissetriz deles, aqui, ó, vou fazer uma bissetriz, aqui, aqui. Fiz outra bissetriz. Galerinha, o que eu vou fazer? Eu vou falar para vocês que alfa é igual a 2azinhos e que beta é igual a 2bzinhos, tá? Só para ficar mais fácil a minha vida e eu não ter que trabalhar com fração. Então, ó, se aqui dividir no meio, eu tenho que aqui é azinho, aqui é azinho. Se aqui dividir no meio, eu tenho que aqui é bzinho, aqui é bzinho, tá? E alfa mais e azinho mais azinho daria alfa, bzinho mais bzinho daria beta. E ele quer, ó, qual é a medida do ângulo formado pelas bissetrizes. Então, ele quer esse ângulo aqui, ó. Ele quer exatamente esse ângulo, que seria azinho mais bzinho. Vamos montar a equação? Como eu sei que alfa mais beta é igual a 90, então eu posso escrever que 2azinho mais 2bzinho é igual a 90. Agora, percebam, indivíduos, que todos os meus coeficientes aqui, ó, são múltiplos de 2. Então, eu vou vir cá, ó, e vou dividir tudo por 2. Quando eu divido tudo por 2, eu vou ter que o meu azinho mais o meu bzinho é igual a 45 graus. Opa, é exatamente o que eu quero encontrar. Então, eu estou falando para vocês que ele vai dar 45 graus. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão 2 fala assim, ó. Qual é o valor de x na figura abaixo, sabendo que OP é bissetriz do ângulo AOB? Se é bissetriz, divide o ângulo ao meio. Divide em dois ângulos de mesma medida. Então, eu posso igualar. Então, eu vou formar uma equação de primeiro grau. Então, eu vou ter aqui, ó, 4x menos 10 é igual a 2x mais 10. Beleza? Organizando isso daqui, passando os meus monômios com parte literal para um lado e os meus coeficientes para o outro, eu vou ter 4x menos 2x é igual a 10 mais 10. Então, eu tenho que 2x é igual a 20, logo, eu posso falar que x é igual a 10 graus. Ok? Beleza, muito fácil essa, né? Vamos para a próxima. Bom, ó, uma questãozinha só de característica, definição. Marque a alternativa que classifique o ângulo a seguir. Galera, nós sabemos que se esse meu ângulo ele está no intervalo de 90 e 0 graus, eu falo que esse ângulo é um ângulo agudo. Ok. Se ele está no intervalo de 180 e 90, eu falo que esse ângulo é um ângulo obtuso. Se ele é exatamente 90, eu falo que ele é reto. Se ele é exatamente 180, eu falo que ele é um ângulo de meia volta
ou o ângulo raso? Ok? Olha meu ângulo aí. Qual que é o ângulo que eu estou querendo? O ângulo de 120. 120 obedece a qual intervalo? Do obtuso. Ele é maior do que 90, mas ele é menor do que 180. Então, letra C, esse meu ângulo é um ângulo obtuso. Vamos lá. O valor do suplemento do ângulo alfa na figura seguinte. Vamos lá. Primeira coisa, o que é um suplemento? Suplemento, galera, se eu falo que ângulos suplementares, a soma tem que dar 180, então, ó, x mais y tem que dar igual a 180, o suplemento de x vai ser 180 menos y, ok? Então, ó, organizando aqui, eu poderia falar que y é igual a 180 menos x, beleza? Ok até aqui? Mas, então, ó, se eu falo que eu tenho um ângulo 45, qual que é o complemento de 45? Complemento tem que dar 90, então é 45. Né? Se fosse 60, qual que é o complemento de 60? Seria 30. Seria o 90 mais 60. Então, o complemento de x é 90 menos x. O suplemento de x é 180 menos x. Beleza? Ok. Então, ó, a primeira coisa, como eu sei que eles são OPV, eu vou descobrir quanto que vale o x. Então, eu vou igualar aqui, ó. Então, eu vou pegar 3x menos 17, sendo igual a x mais 43. Organizando isso aqui, eu vou ter que 2x é igual a 43 mais 17, ok? Passando para lá positivos. Bom, aqui vai dar 60. Logo, esse meu x é igual a 60 dividido por 2, que costuma dar 30 graus. Beleza? Bom, eu sei que x mais 43 mais alfa, eles são suplementares, ó, porque eles formam um ângulo de meia volta. Então, isso aqui tem que dar igual a 180. Como a gente acabou de descobrir que o x é 30, então eu vou ter 30 mais 43 mais alfa sendo igual a 180. Galera, quanto que vale 30 mais 43? 73. Passa para lá negativo, eu vou ter que meu ângulo é 180 menos 73. Quanto que é 180 menos 73? Isso mesmo, 107 graus. Beleza? Ok, guarda aí, vamos para a próxima. Questão de número 5, né? A razão entre dois ângulos suplementares é 3/5. Bom, primeira coisa, nós acabamos de falar sobre isso. O que são ângulos suplementares? Quando eu tenho a soma deles, tem que dar 180. Ok? Então, eu poderia falar aqui para vocês ó, que a razão entre x e y é igual a 3/5. Ok? Bom, para ficar com a mesma variável, eu vou isolar o y aqui. Ó. Vou falar que y é igual a 180 menos x. Pode ser? Então, eu vou substituir. Então, eu vou falar aqui ó, que x sobre 180 menos x é igual a 3/5. Multiplicando cruzado, ó, 5 vezes x igual propriedade distributiva, 3 vezes 180 menos x, né? O famoso chuveirinho. Esse vezes esse vezes esse. Continuando, eu vou ter que 5x é igual a 3 vezes 180. Quanto que dá, galera? 540 menos 3x. Esse 3x está negativo. Se eu passar para lá, ele vai positivos. Então, eu vou ter 8x igual a 540. Beleza? Logo, meu ângulo vai ser 540 dividido por 8. Galera, aqui vai dar um número decimal, tá? Mas aí, como a gente está trabalhando com ângulo, eu tenho que lembrar das aulas lá do 6º ano e pensar nos submúltiplos do meu ângulo, né? Que a gente tem os minutos e os segundos, caso precise, tá? Então, ó, 540 dividido por 8, eu vou ter 67,5 graus. Bom, esse vírgula 5 significa metade de 1 grau. A metade de 1 grau é o quê? 1 grau em minutos são 60 minutos. A metade de 60, 30. Então, ó, 67 graus e 30 minutos. Beleza? Acabou? Não, não acabou. O que ele quer? Ele quer o complemento desse ângulo. Complemento é o que falta para 90. Então, eu vou pegar 90 graus e subtrair de 67 graus e 30 minutos. Isso daqui vai dar 22 graus e 30 minutos. Beleza? Ok, vamos para a próxima. Ó, considerando a figura a seguir, qual é o valor de x? Galera, esses dois ângulos são o quê? Juntando os dois, ó a representação. Está dando um ângulo de meia volta, ou seja, um ângulo de 180.
Então, eu vou somar os dois. Eu vou somar os dois. 100 menos x, mais 4x menos 10. E isso daqui tem que ser igual a 180. Olha que legal. Bom, arrumando isso daqui, eu vou ter 100 menos 10, 90. Menos x mais 4x mais 3x igual a 180. Passo 90 para lá, eu tenho que 3x é igual a 90. Logo, o meu x é igual a 30. Se ele pedisse o valor dos ângulos, era só substituir o valor do x aqui e eu descobri quanto que vale cada ângulo, né? Por exemplo, esse aqui seria 70, se esse aqui é 70, o outro tem que ser 110, né? A somatória dos dois tem que dar 180. É até um jeito de descobrir se eu acertei a questão, beleza? Então vamos lá. Questão 8 fala assim, ó. A diferença entre a terça parte do suplemento de um ângulo e o dobro do complemento desse mesmo ângulo é igual a 10. Qual a medida do ângulo? Espera aí, não entendi nada, professor. Então vamos lá, vamos fazer por partes. A diferença entre a terça parte do suplemento. O suplemento é o que falta para 180. Então, ó, 180 menos x. Só que não é só 180 menos x, não é só o suplemento. É a terça parte dele. Então, eu vou ter que pegar esse daqui e dividir por 3. Então, esse daqui é a terça parte do suplemento. Menos, porque ele falou que é a diferença, menos o dobro do complemento desse mesmo ângulo. Opa! Então, o dobro, duas vezes, o complemento. É o que falta para 90. Então, 90 menos x. Ok? E se eu subtrair esses dois termos, tem que dar 10 graus. Quanto que vale x? Tá fácil, não tá? Bom, vamos organizar? Ó, vou fazer o chuveirinho aqui. Beleza? Então, eu vou ter 180 menos x sobre 3 menos 2 vezes 90, 180, menos 2 vezes menos x, vai dar mais 2x igual a 10. Ok? Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou organizar aqui bonitinho, eu vou ter 180 sobre 3, ó, vou separar para ficar mais fácil a minha vida. Menos x sobre 3, mais 2x, vou passar o 180 para lá, vai ficar igual a 190. Beleza? Ok? Quanto que é 180 dividido por 3? 60. Passa esse 60 para lá. Então vai ficar assim, ó, organizadinho. Ó. 2x menos x sobre 3 é igual a 190 menos 60. Dá quanto isso aqui, galera? 100 e? Isso mesmo, 130. Então eu vou ter 2x menos x sobre 3 igual a 130. Bom, vou multiplicar toda a minha equação por 3 para sumir a fração. Bom, aqui eu vou ter 6x menos x é igual a 390, certo? Organizando isso daqui, eu vou ter que meu x vai ser igual a 390 dividido por 5. Isso daqui é igual a 78 graus, ok? Belezinha, galera? Bom, nossa aula fica por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Então, nós falamos aí um pouquinho sobre as características de um ângulo, se ele é maior do que 0 graus e menor do que 90, como é que ele chama, se ele é igual a 90, se ele é maior do que 90 e menor que 180. A somatória de dois ângulos formando um ângulo de 90, formando um ângulo de 180, formando um ângulo de 360, bissetriz de um ângulo e ângulos opostos pelo vértice, o famoso OPV, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou e não está inscrito no canal, se inscreva, tá? E me ajuda aí a compartilhar esse canal, beleza? Beijo para vocês, até a próxima.